Olá, meus queridos alunos, que bom poder estar com vocês em mais um período de estudo, de pesquisa, de aprendizado. Nós estamos agora iniciando o nosso 12º período, onde nós abordaremos o nosso estudo sobre a estrutura das palavras. Eu desejo que todos possam prestar bastante atenção, tirar suas dúvidas e entender a mensagem deixada nesse vídeo. Vamos começar? Então, nós vamos abordar o nosso estudo sobre a estrutura das palavras. A estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem os vocábulos. Então, cada elemento que compõe a palavra, é o que nós vamos fazer nesse vídeo de hoje, estudar sobre essas partículas. Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos, que são os morfemas, que estão subdivididos em raiz, radical, tema, afixos, que são os prefixos e sufixos, desinências vogal temática, vogal e consoante de ligação. Lembre-se que os morfemas são as menores unidades de elemento que formam as palavras, como eu falei no início. Cada partícula que compõe a palavra é o nosso assunto estudado nesse período. E o nosso texto base, desse estudo gramatical é o poema de Debbie Vilela. Ao receber espinhos, mentalize quantas pétalas o coração precisa para se manter na leveza da paz e descubra como é simples ficar imune aos tais espinhos. Esse poema lindo é quem vai nos ajudar, nesse conteúdo gramatical. E aí nós começamos aí com o estudo sobre a raiz. A raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, sua parte básica. Ela abriga a significação do termo e pode sofrer algumas alterações. Um exemplo aí que eu trouxe foi a raiz fic, a raiz nominal da palavra ficar. Ment, raiz nominal da palavra mentalize. Radical. O radical é o elemento base que serve de significado à palavra que inclui a raiz. E ele não sofre alterações. Diferente da raiz que sofre alterações, o radical não sofre alterações. Ou seja, permanece igual sempre. Pode ganhar qualquer desinência, qualquer complemento, mas o radical sempre é o mesmo. Por exemplo, aqui da palavra leve e leveza. O radical é sempre o mesmo. Recebe e receber. O radical é sempre o mesmo. E assim diversas outras palavras, como a palavra livro, que tem um radical fixo, não muda nunca. Depois nós teremos o tema. O tema da palavra é um elemento formado pelo radical e a vogal temática. Então, nós teremos aí dois exemplos que eu trouxe para vocês. A palavra fica, tem aí o radical fic e a vogal a, nós formamos aí a palavra fica. E a palavra manter, nós temos aí o radical e os afixos. São elementos complementares das palavras que se juntam ao radical e formam novas palavras, Os afixos, eles complementam e acabam aqui transformando e criando outras palavras. São classificados em prefixos e sufixos. Os prefixos aparecem antes do radical e os sufixos aparecem depois do radical. Exemplos de um prefixo e de um sufixo. Infeliz. Temos aí o prefixo -um. Temos também a palavra leveza, com o sufixo -eza. Então, isso é estudar sobre os afixos. Desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos e que indicam as flexões das palavras. Elas são classificadas, Então, as modificações das palavras, quanto ao número, pessoa, modo e tempo, isso tudo tem a ver com as desinências, que sempre vem no final. E existem as desinências verbais e as desinências nominais. Desinências verbais indicam as flexões de número,
Né? Quando eu falo de número, o que é que eu tô falando? De singular e plural. De pessoa, né? Quando eu falo que o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa. Do modo, no modo indicativo, imperativo ou subjuntivo. E nos tempos verbais, né? Basicamente aí presente, passado e futuro. E aí nas desinências nominais, indico as flexões de gênero, né? Expliquei quando é que a gente flexiona em relação ao gênero. Gênero é o masculino e feminino. E o de número, singular e plural dos nomes. Né? Então, assim, lá na desinência verbal, são as modificações e as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Nas desinências nominais, são as flexões de gênero e número dos nomes. Certo? Exemplos. Desinência nominal. Coração e corações. Aí a gente viu que nós tivemos uma desinência nominal de número. A palavra estava no singular e ela passou para o plural. Coração e corações. Depois, garoto e garota. Desinência nominal de gênero. Né? Aí a desinência desse nome. Garoto, masculino, garota, feminino. Desinência verbal. Eu fico, desinência número pessoal do verbo ficar, que indica a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, né? Do indicativo aí que está afirmando. E eu é a primeira pessoa, ok? E aí no estudo da estrutura das palavras, existe também as vogais temáticas, a vogal temática da palavra. É a vogal que se junta ao radical da palavra. Nos verbos, temos 3 tipos de vogais temáticas, segundo as conjugações verbais. Que é quando assim a vogal temática dos verbos, da primeira pessoa, né, existe as 3 pessoas, primeira, segunda e terceira. Existe a primeira conjugação, que é quando, né, o verbo termina com a letrinha A. Os da segunda conjugação, que é o E. E os da terceira conjugação, que é o I. Exemplos, verbo ficar. Tá aí na primeira conjugação, finalzinho ar. Verbo receber, segunda conjugação, a terminação er. E verbo descobrir, terceira conjugação, a terminação ir. Nós temos também a vogal e consoante de ligação. Vogal e consoante de ligação. São fonemas que aparecem no interior das palavras, permitindo a ligação entre o radical e as desinências. As vogais e consoantes de ligação são consideradas como elementos eufônicos. O que é isso? Que estão relacionados com os aspectos fonológicos, ou seja, com os sons, contribuindo para a pronúncia de algumas palavras. É importante ressaltar que as vogais e as consoantes de ligação não causam alteração de sentido nas palavras. Exemplo, imunidade, imun, radical, o i, vogal de ligação, idade, o sufixo. Chaleira, chá, radical, o el, consoante de ligação e eira, sufixo. Espero que todos vocês tenham entendido, né, o nosso conteúdo. Ok?